Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos palavras de Jesus retiradas do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, não é? E vamos falar hoje sobre a consolação, bastante pertinente para o momento, não é? E as aflições que nós vivemos são o quê? Resgates perante a justiça divina, decorrente dos erros passados que fizemos em outras vidas. Se nessa fazemos, imagine nas outras, não é? Também fizemos. Éramos menos evoluídos, portanto, erramos também, não é? E então a melhor saída é aceitá-las com resignação. E assim a gente se quita dessas dívidas perante a justiça divina, não é? No entanto, blasfemar, se revoltar, é adiar o pagamento, somente isso, né? E contrair novos débitos ainda. Então é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça divina após a quitação. Nós ficamos livres, ficamos mais felizes, porque fomos consolados realmente, não é? Por Jesus, porque Ele nos dá essa oportunidade de corrigir tudo aquilo que deixamos de fazer certo, não é? Então, maldizer o sofrimento é abdicar do único remédio que nos permite a reconquista da felicidade. Aquele que se mostra irresignado, não é? Descontente com o sofrimento, torna-se insubmisso à vontade de Deus. E agindo assim, ao invés de saldar os nossos débitos, nova dívida vamos construindo para nós um futuro mais difícil, não é? Porque não aceitamos e ainda não corrigimos tudo isso. Então é a oportunidade que temos. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 12, teremos de recomeçar exatamente como se devendo a um credor que nos atormenta. Enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novo empréstimo. Então, e cada novo empréstimo que pedimos é o quê? Fica mais difícil, daí fica uma roda viva, não é? Fica mais difícil da gente conseguir pagar todos esses débitos, não é? Então, melhor é a gente se regenerar, não é? E como que a gente faz isso com, não digo alegria, mas com satisfação em querer realmente resgatar. É lógico que é difícil passar por um momento de dor. Evidentemente que sim, nós ficamos às vezes desesperados. Mas nós lembremos que nós temos Deus. Deus, o nosso Pai, que está sempre ali nos auxiliando. Lembram-se logo no começo, não é? Da história da Bíblia, que está tudo lá na Bíblia, né? Lá no começo da humanidade, Deus não fez tudo para que o homem conseguisse atravessar todo aquele deserto para conquistar a terra prometida. É assim que Deus age conosco, não é? Em todos os momentos, Ele está ali conosco, nos empurrando, vai, segue adiante. E nós não queremos, nós queremos as coisas já prontas, não é? Falar, não, se já tivesse passado por isso, mas se a gente não passar, a gente não vai aprender, não é? É como uma criança, pega uma criança, aí você faz tudo por aquela criança. Não deixa ela passar nenhum sofrimento e nenhuma frustração na vida. Aquela criança vai crescer feliz? Não. Por quê? Porque adiante, fora de casa, ela vai sofrer, porque ninguém vai fazer as vontades dela. Ninguém vai fazer com que o exercício, o dever para ela.
não é? Então ela vai sofrer, evidente que ela vai sofrer. É assim que Deus age conosco. Ele deixa passarmos por tudo, mas nós podemos suavizar as nossas provações. Como? Moderando os nossos desejos, evitando a inveja, trabalhando em nós a inveja. Quando deparamos com ela, ou uma pessoa no trabalho, por exemplo, não é? Um outro colega teve a promoção que nós queríamos, trabalhar isso. Eu senti inveja, trabalhar isso dentro de mim. Não é para mim sentir inveja. A tarefa era para ele naquele momento. Eu tenho outra tarefa a cumprir, né? Então é melhor mudarmos o rumo do nosso pensamento. E assim a gente começa a evitar a inveja, o ciúme, né? A ambição, veja só a ambição, hoje, quanto a gente vê pessoas se perdendo exatamente por causa da ambição. Nós necessitamos de tudo isso, não é? Necessitamos de tantos bens materiais assim para viver? Não. Mas eu adquiri muitos bens materiais. Ótimo, é para você, é a sua tarefa. Você vai ter que saber lidar com tudo isso, não é? Então, é saber dando a vida material, né? Essa ambição bem conduzida, é dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar. E, acima de tudo, aceitando-a com resignação e praticando o bem ao próximo. Veja só que responsabilidade, não é? Não é só aquele que tem muito, como aquele que tem pouco, também ele pode praticar o bem ao próximo, né? Então, vejam a responsabilidade. É assim que vamos adquirindo uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do nosso corpo quanto à da nossa alma encarnada. Vamos interrogar friamente nossas consciências. Se fomos feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, vamos rever, passo a passo, a origem dos males que nos torturam ou que nos torturaram e verificarmos se, na maioria das vezes, não poderemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Façamos uma reflexão friamente e vamos chegar a essa conclusão, não é? Porque nós vamos admitir para nós mesmos: mas eu dei tanta importância a algo que não tinha importância. E a quem então vamos responsabilizar pelas nossas aflições, senão a nós mesmos? E sairmos daquela posição de vítima que às vezes nos colocamos. E que na maioria das vezes somos nós próprios que causamos os nossos infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, né, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, o outro, a má fortuna, né, que não tem. Olha a ambição novamente, né? A má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a nossa negligência em algum momento de nossas vidas, que deixamos de fazer a nossa lição de casa, não é? Evitaremos tudo isso quando resolvermos trabalhar para nos melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente, a famosa reforma moral ou a nossa reforma íntima, né? Então, façamos uma autoanálise sincera e ela revelará que, na maioria das vezes, somos nós os causadores dos nossos próprios sofrimentos. E os sofrimentos nos dão experiência, não é? Eles nos fazem crescer, nos fazem evoluir, fazendo-nos sentir a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de nos melhorar e evitar novos erros. Usemos então essa experiência para nos melhorar, tendo como suporte os ensinamentos de Jesus.
Tudo está nos ensinamentos de Jesus, como Jesus mesmo nos disse no tema de hoje, não é? Felizes que serão consolados, não é? Então, é trabalhar realmente com amor, vivenciando os ensinamentos de Jesus, e assim reduziremos e até mesmo evitaremos as aflições. E muitos poderão dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, luta, não é? Esforça-te, renova os teus valores e procura seguir sem olhar para trás. Não adianta ficar olhando para trás. Já não fizemos bem feito lá atrás. Então vamos para frente, não é? Busque a sua garra interior. Busque o novo dentro de você. E assim como Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é? E sofremos frustrações, decepções na vida, normal, não é? Porque frustração é aquele sentimento da não realização de um desejo muito grande, ou tendência, né? Ou seja, a reação diante da expectativa não correspondida. Lembra quando falamos da criança? Se atendermos todos os desejos da criança, ela vai se frustrar, só que não quando criança, quando adulto, muito pior, não é? Então, necessário aprendermos a trabalhar com essas frustrações. E a frustração é importante, ela tem até uma extrema importância para a constituição psicológica de cada um de nós, não é? E como falamos, quando criança, não aprendemos a nos frustrar e vamos crescer achando que todos os nossos desejos serão satisfeitos e não vai acontecer, né? Por isso, muitas vezes, na maioria das vezes, sofremos inutilmente, por não sabermos lidar bem com a frustração. E quem não sabe lidar bem com as suas frustrações sofre muito, não é? Então, vamos buscar essa paz, essa garra, essa vontade de querermos nos melhorar dentro de nós, porque a paz interior finalmente conquistada é a felicidade real que ninguém nunca poderá nos roubar. Isso é muito bom, não é? Isso é ótimo. Então, trouxemos uma linda história, mas antes de falarmos da história, vamos lembrar de um grande consolador também que tivemos encarnados conosco, Chico Xavier, né? Chico Xavier, que ele nasceu nesse planeta no dia 2 de abril e passou todo tipo de aflições, assim como nós passamos, não é? Mas venceu, trabalhando intensamente o quê? O seu interior. E assim que ele venceu. E assim podemos nós vencer também, né? E nos melhorar cada vez mais. Então, a história é assim. Era uma vez um país das 1001 noites, não é? Nesse país havia um rei muito polêmico por causa dos seus atos. Ele pegava os prisioneiros de guerra e levava para uma enorme sala. Os prisioneiros eram enfileirados no centro da sala e o rei gritava dizendo: eu vou dar uma chance para vocês. Olhem para o canto direito da sala. Alguns soldados armados de arco e flechas prontos para a ação. Olhem para o canto esquerdo. Havia uma horrível porta negra. As nossas escolhas. Essa porta negra são as nossas escolhas. De aspecto gigantesco. Agora, escolham o que vocês querem. Morrer encravados de flechas ou abrirem rapidamente aquela porta negra e entrarem. A escolha é nossa, não é? O que escolheríamos? A porta ou as flechas? Alguns escolheram as flechas e teve um que não escolheu. E aí, passado muito tempo, o soldado virou para o rei e perguntou:
Mas, senhor, o que havia atrás daquela porta negra? Né? Aí o rei disse a ele: vá lá e abra aquela porta. O soldado abriu a porta e a porta dava para a liberdade. Não é? Veja só, moral da história. Todos nós temos uma porta negra dentro da mente. Para uns, a porta negra é o medo do desconhecido. Para outros, é uma pessoa difícil. Quem sabe até uma frustração qualquer, do tipo medo de se entregar a alguém ou alguma coisa, medo de se relacionar, ou medo de viver um grande e triste amor, ou medo de ser rejeitado, medo de inovar, medo de mudar, medo de voar mais alto. Para alguns, a porta negra é a incerteza que a falta de preparo atemoriza, ou uma trava imaginária que as inseguranças da vida fabricam durante a educação. Mas se você pode perder, você também pode vencer. Se der um passo além do medo, você vai encontrar o raio de sol entrando em sua vida. Abra essa porta negra e deixe o sol inundar você. Confie em Deus. Deus está no comando de tudo. Jesus está no barco do nosso leme. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.